Graça e paz, amados. Os amados podem se assentar. Irmãos, o irmão Francisco já foi dado o aviso, pastor irmão Francisco reforçou, mas eu quero ainda dar mais uma enfatizada. Nós todos precisamos nos relacionar com alguém. É impossível a gente não sentir necessidade de nos relacionar. Faz falta, faz parte da nossa essência termos alguém com quem conversar, né? Uma palavra de orientação. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra de orientação, de conforto, de ânimo, de encorajamento. E eu quero aqui enfatizar que quando a nossa igreja ela tem esses eventos que já foi aqui anunciado, na terça para as mulheres, é um momento que, eu quero aqui ler na palavra, para reforçar o que eu quero dizer. Esse evento de terça-feira para as mulheres, é para mulheres, desde as irmãzinhas mais novas, as irmãs mais velhas. Porque as irmãs mais velhas podem ajudar as irmãs mais novas. As irmãs mais novas podem ajudar as irmãs mais velhas. A gente sabe disso. Por exemplo, hoje, quando é questão de modernidade, até a Bianca me ajuda, né? Quando se trata de celular, de essas coisas aí, né? Muitas vezes a Bianca me ajuda, a Evelyn, né? As pessoas mais novas nos ajudam a entender essa modernidade. Mas também tem coisa que as nossas irmãs mais novas, elas não passaram pela experiência que você, mais velha, já passou. Então, quando a gente fala da mentoria para as mulheres, então é esse momento que a gente não separa por faixa etária. Tem momento de reflexão junto, tem momento de reflexão em pequeno grupo. Também para os homens, na quarta-feira, a gente também não separa. É homem de mamana caducano. Porque um ensina, um aprende com o outro, né? Muitas vezes as irmãs mais novas, elas têm seu filho pequeno e elas têm suas dúvidas. Aí quando ela para ouvir as irmãs mais velhas, elas vão dizer: não, minha filha, não é por esse caminho, é por esse caminho, né? E assim uma ajuda a outra, né? Uma aprende com a outra. É assim também com os homens, né? Os homens mais novos aprendem com os homens mais velhos. Assim como os irmãos mais velhos aprendem com os irmãos mais novos. Então, quando a gente tem esse trabalho de mentoria, é o momento de mulheres de toda a idade sentarem em pequeno grupo para conversar. Talvez nem tudo que precisa conversar, mas a partir desse momento pode abrir uma oportunidade para um encontro futuro, né? E aí lá na sua casa, no lugar onde você combinar, você vai aprofundar aquela conversa e com isso você está fazendo discipulado. Discipulado é uma aprende com a outra, uma ensina a outra, um ensina o outro, coisa que eu não domino. Muitas vezes aqui o Alessandro me ajuda, como eu também posso ajudar o Alessandro em coisa que ele ainda não viveu. E assim ele me abençoa e eu abençoo ele, e aí a igreja do Senhor é edificada. Então, amado, venha para a mentoria. Esse momento de pequeno grupo lá na Doce também, né? É o momento que você vai lá na casa do irmão e lá você toma café junto, lá você ora,
lá você compartilha da palavra, lá você fala do seu problema para o irmão fala do que está acontecendo com ele, e aí um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro a caminhar, um ajuda o outro a se fortalecer. Então, venha, amados, venha, tá? Terça-feira, esse trabalho com as mulheres, né? É a quarta-feira com o trabalho dos homens. Nós vivemos hoje, amado, um momento que nós precisamos mais do que nunca estar junto. E agora eu quero falar de um outro assunto, mas também que preocupa a maioria, um bom número de nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando na sua casa, pela internet, que é a questão da vacinação das crianças, né? E muitas vezes o que nós estamos vivendo hoje é o Estado querendo tomar o papel da família, o papel do casal. Por exemplo, a vacina para a criança. No Brasil existe o Plano Nacional de Imunização. E esse Plano Nacional de Imunização, essa última vacina para essa epidemia, não está no Plano Nacional de Imunização, porque ela é um experimento. A primeira vacina que vai estar pronta para ser reconhecida como vacina, só vai estar pronta para ser reconhecida, ser incluído no Plano Nacional de Imunização em 2023. Nós que tomamos, adultos que tomamos, nós tomamos um experimento. Ela não passou por toda a etapa. E por isso eu tenho ainda falado, você que está em dúvida a respeito do seu filho menor, não caia naquela tentação. Busque ao Senhor, converse com o médico sobre a implicação de cada coisa. Eu tenho direito de saber o que está sendo aplicado no meu corpo. Você tem direito de saber e decidir como casal, vamos ou não vacinar. Se você decide por vacinar, que Deus te abençoe. Não queremos aqui, né, criar nenhuma dificuldade, nenhum problema, mas apenas uma orientação, né? Então, nós aprendemos um com o outro. E mais do que nunca, nesse momento de dúvidas que nós estamos passando, então um vai ajudando o outro, tá? Um vai ajudando o outro. Então essa é a nossa palavra, né? Venha para esse momento de comunhão, momento de troca de ideia, momento que a gente pode compartilhar, né? O que você acha, o que você pensa, o que o outro pode me ensinar. O orgulhoso não, ele acha que já sabe tudo, que entende tudo, não busca ajuda. Mas aquele que tem o coração aberto para aprender, ele sempre vai aprender com alguém. Sempre alguém vai ensinar a ele alguma coisa, porque ninguém domina tudo. Ninguém entende tudo. E eu ajudo você, você me ajuda. E aí está, amado irmão, a dinâmica nossa como corpo de Cristo. O olho enxerga, mas não pode falar. A boca fala, mas não pode ouvir. O ouvido ouve, mas não pode ver. E assim a boca ajuda o ouvido ajuda o olho ajuda o pé. E assim todos servem para o equilíbrio do corpo, para o bem-estar do corpo, né? Que é o meu corpo, que é o seu corpo. E assim também é a igreja, né? Um irmão é o olho, outro é o ouvido, outro é a boca, né? E tem umas que são bastante boca, né? Assim, né? Então, todos nós ajudamos uns aos outros, tá? Nós somos abençoados e nós abençoamos. Agora eu quero ler, que nós vamos seguir mais ou menos na mesma direção, tá? Eu quero ler com você Mateus, capítulo de número 13. Deixa eu só abrir aqui meu material. Mateus capítulo 13, verso 51 e verso de número 52. 15 dias atrás nós pregamos na parábola do semeador. E aí tem lá, nesse capítulo 13 de Mateus, tem várias parábolas.
Depois de Jesus ter ensinado por parábolas, aqui é como se fosse o fechamento daquele grupo de ensinamento de Jesus. E nesse grupo de ensinamento de Jesus, ele termina fazendo uma pergunta para os discípulos. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Verso de número 52. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu quero, depois de ler esses 2 versos da palavra, começar a nossa meditação sobre: você entende tudo o que está acontecendo de maneira geral, mas talvez de maneira também particular, pessoal? Você entende tudo o que está acontecendo? Os discípulos disseram: sim, nós estamos entendendo. Eu estava usando pela manhã o exemplo do aluno e o exemplo da professora, né? A nossa professora Tereza está lá ministrando uma aula de gramática. É a sua área também? História? É quase igual, né? Né? É que a Tereza é assim meio polivalente, né? Então, amado, um professor em sala de aula, depois de ministrar um certo conteúdo, ele para e pergunta para a classe: vocês estão entendendo tudo que eu disse até agora? Se todo mundo disser que sim, ela vira a página e começa novo assunto. E normalmente, para você entender o assunto que vai ser apresentado, ele depende do que você viu antes. Se não entendeu antes, não vai entender o depois. Na nossa vida, é mais ou menos a mesma coisa. Por isso Jesus pergunta: você entende tudo o que está acontecendo? Como eu disse, de maneira ampla, geral, como talvez de maneira pessoal. Há momentos que na vida nós precisamos entender tudo o que está acontecendo. Se você não entende como estudante um texto que você está lendo, e você vai fazer a interpretação daquele texto, e você vai querer fazer uma interpretação, de repente, por você não ter entendido o texto, você vai falar coisa que o texto não diz. Você vai tirar a conclusão errada do que você leu, porque você não entendeu o que você leu. Jesus, após ter falado para os discípulos várias coisas, ele para e pergunta: vocês estão entendendo o que eu disse até agora? Aí eles disseram sim. Então aí é como se Jesus estivesse falando: então vamos pular a página. Vamos passar para o assunto seguinte. Vamos passar adiante, vamos passar de fase. Você entende o que está acontecendo? Interessante que nesse texto nós temos aí a figura do escriba e a figura do pai. Essas duas pessoas eram muito importantes na vida de todo judeu, o pai e o escriba. O pai, geralmente, ele era responsável pela educação do filho
até mais ou menos 12 anos de idade. Ele tinha a primazia, o domínio, a exclusividade no educar o seu filho. Geralmente, nesse ano, quando o menino completava 12 anos de idade, ele era entregue a um escriba. E esse escriba, então, continuava aquilo que o pai começou em casa. Então, por isso eu disse, amado, que, biblicamente, a função primária de um filho não está na responsabilidade da igreja, não está na responsabilidade da escola, não está na responsabilidade do Estado, está na responsabilidade do casal. Nós vamos fazer isso. Que Deus te abençoe. Vá e faça em nome de Jesus, se essa é a direção que Deus está te dando. Então esse escriba, ele foi criado, esse grupo de pessoas foi criado em Israel, mais ou menos no tempo de Neemias. Quando Israel volta do cativeiro da Babilônia, então volta Esdras, Neemias. E Neemias Esdras era o homem que ia se preocupar com a formação legal, a formação da lei, da palavra de Deus para Israel. Enquanto Neemias ia se ocupar da questão administrativa, da reforma, da reconstrução de Jerusalém. Então, no tempo de Esdras, surge o grupo dos escribas. O escriba, ele tinha, então, a princípio, ele tinha 3 obrigações. Ele tinha a obrigação primeira de estudar a lei, preservar a lei e ensinar a lei, transmitir a lei adiante. E aí a Bíblia, então, compara o papel de um e o papel do outro. Por isso, amado irmão, que quando nós olhamos lá, por exemplo, no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz para o pai, né, que ele deve falar da palavra para o seu filho quando estiver assentado, quando estiver andando, quando for levantar, quando for dormir. Em todos os momentos, a Bíblia diz que o pai deveria inculcar a palavra na mente do seu filho. E aí, claro, esse pai, para inculcar a Bíblia, a palavra, a lei, na mente do seu filho, ele precisava ser uma pessoa versada. Ele precisava ser uma pessoa instruída. Ele precisava ser uma pessoa conhecedora. E então ele agora passa para o seu filho aquilo que ele já sabe. E geralmente o filho seguia a profissão do pai. Ele aprendia com o pai a sua profissão. Ele aprendia ali a ser também uma pessoa versada na atividade que seu pai exercia. Mas a principal tarefa de um pai nos dias de Israel era ensinar a palavra para o seu filho. Levar o seu filho a ter um domínio da palavra, a ser uma pessoa. E por isso Jesus, ele compara, falando do pai e também do escriba. Porque os dois eram fundamental para o bem-estar da sociedade de Israel. O pai fazia a primeira parte, cuidava nos primeiros dias do seu filho, e ele era o único, exclusivo educador do seu filho. Então era seu pai, era na casa, era na família. E aí Jesus, então, diz para os discípulos, falando que no reino de Deus é igual. Nós recebemos a palavra, nós fomos instruídos na palavra, nós entendemos a palavra. E agora, como o escriba tinha compromisso lá no dia de Israel, de ser alcançado pela palavra,
Eles tinham que viver na palavra, ou viver da palavra e transmitir a palavra. E isso nós vemos em Mateus capítulo 13, bem ensinado e explicado nas parábolas que Jesus nos passa. Veja bem, amado irmão, a Bíblia, a palavra de Deus então nos fala. E por que a Bíblia nos fala desse jeito? Nós vamos entender. Israel era uma nação, desde o início da história, onde ela foi frequentemente atacada como nação, tanto externa, como muitas vezes internamente também. Então Israel precisava ser uma nação bem versada na palavra, bem versada na lei do Senhor, para não abalar aquela nação. Hoje, amado, nossa nação está sendo abalada, porque houve uma inversão de valores nesses últimos tempos. E por isso nós vemos tanta confusão hoje. E a gente não sabe o que fazer. Em determinado momento da nossa vida, nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos a quem obedecer. Porque há uma confusão generalizada na nossa nação. E isso reflete na nossa vida, na nossa família. Isso reflete na nossa cidade. Uma confusão tão grande como nós estamos vivendo nesses dias. Mas aí, amado, eu creio que o que a palavra de Deus, o que Jesus estava querendo levar os discípulos a entender o que estava acontecendo até agora. Porque a partir desse momento, é como se estivesse iniciando uma nova etapa, tanto na vida dos discípulos, como na própria vida de Jesus. Eles precisavam entender. Eles precisavam estar profundamente enraizados na palavra. Veja bem, amado irmão, até parece, quando nós olhamos para a palavra, até aqui, parece que havia uma normalidade. Foi profetizado o nascimento de Jesus. Antes veio João Batista e a coisa aconteceu. Jesus sai e escolhe os 12 discípulos. Tudo caminha aparentemente na mais perfeita normalidade. Parece que tudo estava indo bem, estava indo sob controle. E agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para os acontecimentos narrados em Mateus, nós vamos entender a importância da pergunta de Jesus para os discípulos. Até aqui vocês entenderam tudo o que aconteceu e tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família. Vocês têm entendido tudo o que aconteceu até agora na história da sua família? Porque você é do jeito que você é? Porque você pensa do jeito que você pensa? Porque você age do jeito que você age? Você entende tudo até agora? É como se, falei, Jesus estivesse preparando os discípulos para viver a página e iniciar uma nova etapa. Uma nova etapa, um novo começo estava inaugurando. Muitas vezes, amados irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida e parece que ela caminha na mais perfeita normalidade. Mas de repente, a gente toma uma trombada na vida e parece que o pino sai do eixo. Parece que tudo fica bagunçado na vida e na cabeça da gente.
Jesus estava perguntando para eles: olha, o futuro de vocês depende agora do entendimento que vocês têm das coisas que aconteceram até agora. Porque se vocês não entenderam até agora, vocês têm dificuldade de entender até agora, vocês terão dificuldade de entender o que vai acontecer, o que está prestes para acontecer. Por isso, eu entendo que Jesus, quando fala, falando do escriba e do pai, os discípulos entenderam muito bem a importância dessas duas figuras na vida deles e o que eles representavam para a nação. E aí a Bíblia diz que Jesus compara o pai ao escriba, o escriba ao pai, e ele fala que ambos tiram do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Por isso, no início eu dei essa introdução falando sobre o valor da mentoria. Sobre o valor da mentoria. Muitas vezes, amado, nós vivemos hoje dia em que muitas vezes a geração mais nova, ela tem dificuldade de conviver com a geração mais velha. Mas as duas gerações são tesouros importantes na nossa vida. O menino tem dificuldade de conviver com os mais velhos, porque parece que agora o mais velho é sinônimo de caduco, de ultrapassado. Mas a Bíblia fala que quem quer ser bem versado nas coisas de Deus, ele sabe tirar do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Coisas velhas estão relacionadas ao meu passado. Coisas novas estão relacionadas ao meu futuro. Então precisa haver um casamento, precisa haver uma união entre as coisas velhas e as coisas novas. Se eu entendi errado as coisas velhas, certamente eu terei também dificuldade com as coisas novas. Se eu tenho um passado mal resolvido, dificilmente eu terei um futuro bem-sucedido. Se eu tenho uma coisa mal resolvida na minha vida até agora, talvez a sua cabeça está em parafuso, levando você a tirar conclusão e entendimento errado, e certamente terá dificuldade de permanecer firme na palavra e na presença do Senhor. Coisas velhas e coisas novas. O homem bem versado, o homem bem instruído, ele sabe tirar. Ele tem sabedoria para sentar com os mais velhos e ouvir os mais velhos. Mas o insensato não. Ele é arrogante, ele é orgulhoso. Mas o sábio, ele senta com o mais velho. E sempre quando eu lembro, não citei isso pela manhã, mas eu lembro quando ainda eu muito jovem, mais ou menos 25 anos de idade, já estava caminhando para o término do meu curso de teologia e sonhava ir para o interior e pastorear naquelas regiões onde ninguém queria ir. Aí eu lembro de um professor, cabeça branca igual eu hoje, sentou comigo e me instruiu algumas coisas. E aquelas palavras daquele homem, amado, como em momentos importantes, elas foram fundamentais na minha vida. Até hoje eu lembro da conversa com aquele cabeça branca. Como foi importante sentar com aquele homem que já tinha não sei quantos anos de experiência, de vida, e sentar ao lado dele. E coisa que ele falou para mim, amado, mais tarde, como eu vivi várias vezes situações que me remeteu àquela experiência, aquele relato daquele cabeça branca, daquele senhor que me instruiu. E como foi importante receber dele
naquele dia aqueles conselhos que ele me deu. Coisas velhas e coisas novas. Coisas velhas e coisas novas. Jesus estava instruindo eles, dizendo, olha, nós vamos virar a página. Porque é preciso virar a página. Eu não posso viver, amado, ainda só com a minha vida marcada com coisas velhas. Precisamos, em dado momento da nossa vida, estar pronto para virar a página. Muitas vidas foram paralisadas em 2020, início de 2020. Paralisou a vida dele naquela março de 2020. Quando nós vamos virar a página, quando você terá coragem de virar a página e não deixar que o medo te assombre, te domine e acabe com a sua vida. Muitas pessoas dizem, com medo de morrer, muitas pessoas estão morrendo. Porque com medo de morrer, elas estão morrendo. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas eu não posso viver com medo de morrer. Porque minha vida está na mão de Deus. Porque a sua vida está na mão de Deus. E você não vai morrer antes do tempo. Porque nossa vida está na mão de Deus. Jesus estava dizendo, é a hora, chega o momento que nós precisamos ter coragem para virar a página. E aí, amado irmão, veja bem o que aconteceu. Né? A Bíblia diz em Mateus, capítulo 13, verso 53, que Jesus ensinava e as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. As pessoas ficaram admiradas pela sabedoria de Jesus. Maravilha, ensino, sabedoria. A Bíblia diz poderes miraculosos. Então a Bíblia está falando aqui de maneira resumida que aquele grupo de pessoas viram Jesus operar milagres. Viram Jesus operar milagres. E aí, a Bíblia continua dizendo que eles disseram, conhecemos seu pai, conhecemos a sua mãe, conhecemos seus irmãos, conhecemos suas irmãs. E era irmã mesmo, tá, amado? E era irmão mesmo. Aqui é isso que está escrito, não precisamos de interpretação para entender o que está escrito. Irmãos e irmãs de Maria, filhos de Maria e de José, estavam lá. Irmãos e irmãs, pai, mãe, e começaram a falar, a relatar. Aparentemente tudo estava normal até nesse momento. Até que nós percebemos uma declaração. Verso de número, eu creio, meu amado, minha amada, eu creio que é o verso 55, 56, melhor dizendo. Vai lá. Continua fazendo favor. 57, então. Ah, sim, esse aí. Verso 53 ao verso 56 está aí relatando. E muitas vezes, amado, nós lemos a Bíblia e muita coisa passa assim desapercebida aos nossos olhos. Olha como é que começa o verso 57. E escandalizavam-se nele. Aí vem a pergunta. Qual é o motivo pelo qual eles estavam escandalizados com Jesus? E na verdade, amado, essa palavra escandalizar, ela também tem a mesma raiz de rejeição. Rejeitaram a Jesus. Eles estavam vivendo até agora em uma perfeita
normalidade. Aí, de repente, ficaram escandalizados. Uma coisa estranha, muito estranha. Do nada a Bíblia fala disso. Jesus operava sinal, maravilha. Eles estavam admirados pelo ensinamento de Jesus, pela palavra, pela sabedoria, pelo ensino, pelos milagres. Aí, verso 57 diz que eles ficaram escandalizados com Jesus. O que levou eles a ficarem escandalizados com Jesus? Mas como eu disse, mas na verdade, amado, essa palavra significa rejeitaram a Jesus. Muitas vezes, amado, a nossa vida ela vai caminhando na mais perfeita normalidade. Mas de repente você toma uma trombada na vida. Jesus aqui é a primeira, eu posso sim dizer, a primeira trombada que vem na vida de Jesus. Eles rejeitaram a Jesus. Hoje nós vivemos num período muito estranho. Parece que nós amamos, parece que nós admiramos, mas de repente nós desistimos. Mas por que desistiu? Por que parou? Parou por quê? Não sei, de repente para. Esse versículo, para mim, ele vem me exortar e me prevenir que de repente é assim na nossa vida também. Que de repente a gente caminha na mais perfeita normalidade, vem um trem, um negócio, uma coisa, um acontecimento, a gente toma uma trombada na vida e a gente nunca mais parece recupera o eixo. Entra no eixo por causa daquela experiência. Veja bem, a palavra de Deus diz que eles rejeitaram a Jesus. Qual é o motivo que eles rejeitaram a Jesus? Qual é o pecado, qual é o escândalo que levaram eles a ficarem escandalizados com Jesus? Mas a Bíblia diz que eles rejeitaram a Jesus. E é isso, amado, que eu quero trazer para a nossa experiência como ser humano. Muitas vezes você quer entender porque alguém me rejeitou. E você busca a razão, você busca a explicação e não encontra. Por que eu fui rejeitada? Por que eu fui rejeitado? Por que fulano me tratou dessa maneira? Por que eu fui tratada dessa maneira? A Bíblia está dizendo que aquele que é bem instruído na palavra, aquele que é como um escriba bem versado na palavra, uma pessoa bem versada, bem instruída, bem alicerçada em Deus e na sua palavra, dificilmente, amado, ela vai perder o eixo, dificilmente ela vai perder o norte na sua vida. Para quando as decepções, os confrontos, as dificuldades vierem na vida dela. Isso aqui, amado, poderia dar um nó na cabeça de Jesus. As pessoas estavam admiradas por aquilo que ele falava, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele ensinava. Mas 57 diz que eles rejeitaram a Jesus. Você está preparado? Você entende tudo o que está acontecendo? Ou pode vir a acontecer na sua vida? Uma vida bem alicerçada em Deus e na sua palavra. Ele sabe interpretar, porque o Espírito Santo vai dar a ela entendimento para entender cada adversidade, cada situação difícil que ela vai passar na vida. Mas veja bem, Jesus estava falando para eles, olha, nós vamos virar a página.
Porque agora nós vamos viver novas experiências. E para que você viva novas experiências com Deus, em Deus, você precisa estar bem resolvido até agora. Porque se não estiver bem resolvido, talvez o que Deus tem preparado para você, pode não te ajudar em nada. Pode apenas aumentar o seu conflito. Pode apenas dificultar o seu entendimento de vida, do propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que de repente rejeitaram Jesus. Por que razão? Por que motivo? Rejeitaram a Jesus. Mas aí, amado irmão, quando eu olho para a palavra, João capítulo 1, verso de número 11, a Bíblia diz: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Quando eu me aprofundo mais na palavra e vou em Isaías 53, verso de número 3, a Bíblia diz que Jesus não era e não foi apenas desprezado, mas a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Muitas vezes, amado, por não estarmos bem firmados em Deus e na palavra do Senhor, um problema, muitas vezes tão pequeno, é o suficiente para destruir a nossa fé. Para tirar do nosso coração a motivação de continuar servindo ao Senhor com alegria. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, ele foi o mais rejeitado entre os homens. Você já foi rejeitado por alguém? Jesus foi rejeitado desde o dia que nasceu até o dia que morreu. Ele não passou apenas por uma experiência de rejeição, mas a vida dele foi marcada por rejeição, por ingratidão. Não tirou Jesus do eixo, porque ele estava profundamente ligado no Pai e na palavra do Senhor. Ele estava profundamente enraizado. E ele sabia olhar na palavra e tirar tesouros para a sua vida das coisas velhas. E aquelas coisas velhas sobre quais a sua vida estava bem fundamentada, bem alicerçada, ajudou ele a encarar o futuro. Então, amado, tudo o que aconteceu na sua vida até agora é Deus te preparando para coisas grandes que talvez você não entende. Mas Ele está preparando você. Ele está preparando o teu coração. Porque Deus, através de cada experiência amarga, dura, que eu passo na vida, é Deus me fortalecendo, é Deus me ensinando, é Deus me preparando. Porque dias piores ainda virão sobre a terra. Dias piores ainda virão sobre a terra. Não adianta pensar, amado, que esse mundo do nada vai tornar a terra num paraíso. Não, amado. O nosso paraíso não é aqui. A nossa casa não é aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele foi o mais rejeitado entre os homens. E veja bem, amado, como foi acontecendo as coisas na vida de Jesus. E não só dele. Eu vou mostrar para você na palavra. Mas vejamos ainda o exemplo de Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi maltratado e depois ele foi morto. Você vê que de maneira gradativa a vida de Jesus foi piorando sobre a terra.
Você vê que de maneira progressiva a vida de Jesus foi ficando cada vez pior sobre a terra. Ele foi perseguido, começa com perseguição, né? Começa, melhor dizendo, com rejeição. A rejeição vira perseguição, a perseguição gera maltrato, maltrato leva ele à morte. Por que você pensa que a sua vida com Cristo será melhor do que a dele? Se você não aprendeu com as coisas velhas, como você vai absorver as coisas novas? Se as coisas velhas não foram suficientes para te ensinar e para te fortalecer, como será a sua vida quando as coisas piorarem sobre a terra? Não tem como, amado. Veja bem agora como eu posso trazer isso para o nosso contexto. Por exemplo, meu amado irmão, quando eu olho para Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 33, é como se a Bíblia estivesse nos remetendo aos exemplos do passado. E quando a Bíblia nos leva a olhar para Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 33, ela vai falar de Elias, ela vai falar de Jeremias, ela vai falar de Isaías, ela vai falar dos homens, ela vai falar das mulheres de Deus que morreram porque amaram ao Senhor até o fim. Hebreus capítulo 11 está nos falando de coisas velhas, coisas que aconteceram lá atrás, no passado. E essas coisas que aconteceram lá no passado, elas me preparam para as coisas que vão acontecer no futuro. Se eu estou escandalizado com as coisas que aconteceram até hoje na minha vida, certamente você terá dificuldade de ter uma vida agradável diante do Senhor. Veja bem, amado, agora compare Hebreus capítulo 11, por exemplo, com Lucas capítulo de número 21, a partir do verso de número 7. Então, quando eu olho agora para Lucas capítulo 21, ela está nos apontando para o futuro. Hebreus capítulo anterior, capítulo 11 que nós lemos, nos lembra do passado, a olhar para o passado, a agradecer ao Senhor pelos homens e mulheres do passado, que entenderam que o maior tesouro que eu e você podemos almejar na terra é viver uma vida de paz na presença do Senhor. É bom ter carro, é bom ter dinheiro, é bom ter fazenda, é bom ter isso, é bom ter aquilo, mas nada disso pode substituir uma vida com Deus. Uma vida com Deus. E por causa desse entendimento, amado, Daniel enfrentou a boca do leão. Daniel a enfrentou ser lançado na fornalha de fogo, porque ele sabia: estar com Cristo é melhor do que pertencer a este reino terreno. Estar com Cristo é melhor. As propostas que Deus tem para a minha vida é superior a qualquer coisa que essa vida pode me oferecer, que essa vida pode me dar. Quantas pessoas, amado, ludibriadas pelos prazeres desse mundo. Hebreus capítulo 11 é coisa velha, coisa do passado. Olhe para o passado. E quando então eu olho para o passado, Lucas agora me convida para olhar para frente, para olhar para o futuro. E eu preciso entender. Para que eu entenda o futuro, eu preciso entender o passado. E aí, Jesus, ele passa por rejeição, mas ele caminhou firme
até a morte, morte de cruz, como diz a palavra do Senhor. E se hoje eu e você estamos aqui, porque Jesus não desistiu da cruz, porque Jesus não desistiu de Deus, porque Ele desde sempre entendeu que é melhor sofrer nesse mundo fazendo a vontade de Deus, do que de repente desfrutar de tudo que esse mundo pode oferecer, mas perder o maior tesouro que um ser humano pode almejar na vida, que é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso não o desestimulou a desistir da cruz. Aí depois, amado, vem agora a segunda experiência. Se você continua lendo aí na palavra de Deus, Mateus capítulo 14, aí começa com uma notícia. Qual é a notícia que vem para Jesus? A notícia para Jesus era mais ou menos assim: tirando seu pai e a sua mãe, a pessoa que você mais ama morreu. Esses dias nós temos passado por notícias de morte. Quantas notícias de morte ultimamente nós ouvimos. Não sei mais quantas notícias de morte nós ainda ouviremos. A primeira experiência desse virar a página na vida de Jesus foi enfrentar a rejeição e fazer uma leitura correta de toda daquela rejeição, entender aquilo que estava acontecendo. Aí vem o segundo porrete na cabeça de Jesus: morte daquela pessoa que você ama. Eles trouxeram a notícia de que João Batista morreu. Algumas pessoas comparam que o grau de relacionamento, de intimidade de Jesus com João Batista é prefigurada lá no Velho Testamento, na história de Elias e Eliseu. Tanto é que quando as pessoas nos dias de Jesus ouviram a respeito de João Batista, eles logo ligaram João Batista com Elias. E aí você percebe, João Batista em semelhança a Elias, Jesus em semelhança a Eliseu. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, na história de Eliseu, você vai perceber, né, Eliseu sendo usado para curar, Eliseu sendo usado por Deus para multiplicar o azeite da viúva. Então era uma prefiguração do ministério de Jesus. A morte de João Batista. Se fosse uma morte resultado de uma fatalidade, de um acidente, de um percurso natural da vida humana, mas não foi. João Batista morreu porque havia denunciado o pecado do rei Herodes. E muitas vezes, amado, denunciar o pecado de uma pessoa humilde é muito difícil, mas a gente consegue denunciar. O difícil é ter que confrontar o pecado do rei, das autoridades. E esse homem, ele não ficou em silêncio e ele denunciou o pecado daquele homem. Amado, está crescendo cada dia mais no mundo essa tendência de que a igreja precisa ser eliminada. Porque eles não querem. Porque a igreja é o canal, é a maneira de levantar a voz e dizer para a sociedade: isso aqui é pecado. Isso aqui é pecado. E isso incomoda os grandes. Eles ficam raivosos quando alguém diz na cara deles: isso aqui é pecado. Isso aqui não agrada a Deus. E esse homem ficou tão irado, o rei Herodes ficou tão irado com João Batista, que mandou matar João Batista. E atendendo o pedido da mulher
da filha de Herodias, ele manda matar a criança, manda matar a João Batista. Então veja bem, amado, rejeição, a morte do seu amigo. Certamente, amado, a morte do seu amigo levou Jesus a chorar. Como foi também, como registra João, capítulo 11, verso de número 35, quando Jesus fica sabendo da morte de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou, e certamente aqui Jesus também chorou. Experiência de rejeição, experiência de choro, coisa que até agora parece que não era algo frequente na vida de Jesus, mas agora passa a ser algo frequente na vida dele. E ele precisava estar bem alicerçado. E aí, amado, depois de acontecer essas duas situações, vem uma terceira situação, que isso está ligado agora ao louvor, o último louvor que nós cantamos nesta noite. Quando no último louvor que nós cantamos, nesse período de louvor, diz: há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. Mas nesse momento que nós pensamos em voltar atrás, nós clamamos pelo nome de Jesus. E Ele me ajuda a carregar a cruz. Ele me ajuda a carregar a cruz. Muitas vezes, amado, na minha vida, como na sua vida, como na vida de qualquer um de nós, vão acontecendo problemas, lutas e dificuldades, que muitas vezes nos dá vontade de desistir da própria vida, de perder a esperança de vida. Eu estava lembrando, hoje pela manhã, domingo passado, eu estava lá em Vila Bela, fazendo uma visita lá para os irmãos, e fiquei lá até a noite, voltei na segunda com a irmã Dazinha, e aí lá na Vila Bela, eu vi várias pessoas comentando, inclusive na igreja, a respeito de um rapaz de aproximadamente 26 anos de idade. Não sei qual era o sentimento, mas bom sentimento não estava na mente e no coração daquele moço, desiludido porque a mulher não queria mais nada com ele, porque perdeu o seu casamento. Aí dizem as pessoas que aquele moço pega a moto, no seu desespero, na sua angústia, até de propósito bater a moto de frente com um caminhão. E no final de sexta-feira, então diz que estavam lá, numa determinada altura, indo para Vila Bela, as pessoas lá juntando o que sobrou do corpo daquele rapaz no asfalto. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. Há momentos na vida que parece que tudo acabou. Há momentos na vida parece que nada dá certo para nós. Há momentos parece que é problema em cima de problema. Luta em cima de luta, dificuldade em cima de dificuldade. E se eu e você, meu amado, não estivermos bem alicerçados em Deus e na sua palavra, quem sabe pode acontecer comigo ou com você. Vontade de desistir da própria vida. Não aguento mais viver. Não aguento mais essa vida para mim. Jesus ia tudo bem na vida de Jesus. Aí vem o problema da rejeição, a notícia da morte de quem ele mais amava. Mas aí, amado, que eu falei para você, como inicia o capítulo 14? A Bíblia diz que depois que tudo que aconteceu com Jesus, a Bíblia diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se
dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Vamos parar até aqui, a gente continua. Veja bem, Jesus, depois de ser rejeitado, depois de ter conhecimento da morte de João Batista, ele resolveu retirar-se para um lugar deserto e ficar sozinho. Muitas vezes, amados, nós precisamos ficar sozinhos. Nós queremos ficar sozinho. Ficar sozinho muitas vezes nos faz bem, mas também pode nos fazer mal. João, melhor dizendo, Elias, também, de repente, a vida dele foi sendo sucedida só de coisa ruim. Elias também, como Jesus fez aqui, Elias entrou no deserto. Mas só que depois, Elias entra no deserto e Elias fica tempo demais no deserto. E aí, Elias, para ser tirado do deserto, Deus tem que dar um chacoalhão na vida de Elias. Em outras palavras, dizer para ele: ei, levanta a cabeça, a vida não acabou. Vira a página. Ainda tem muita coisa para você viver. Ainda tem muita coisa para Deus fazer em você e através de você. Levanta a cabeça. Ah, pastor, eu fui rejeitado. Perdi quem eu mais amava. Fui rejeitado. Eu sei, amado, compreendo. Imagino quão grande possa ser a sua dor. Mas tem hora, amado, que você tem que virar a página. Não pode ficar estacionado lá, naquela experiência amarga, ruim que você teve na vida. Precisa virar a página. Jesus, ele vai, entra no deserto, fica lá um tempo no deserto, né? Lá, pensando, meditando. Aí a Bíblia diz que de repente Jesus olha e vê a multidão. Aí, amado, eu imagino Jesus falando para Deus: Deus, eu estou desiludido, eu estou machucado, eu estou sofrendo. Fui rejeitado, mataram a pessoa que eu mais amava, mas agora, Senhor, me dá força, porque eu preciso continuar. Eu não posso parar. A Bíblia diz que Jesus, ele vê uma grande multidão. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia continua a nos dizer que Jesus olhou para a multidão e vieram das cidades, né? Continuando, ele desembarcou, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela. Jesus compadeceu-se dela. Muitas vezes, amado, por a gente não ter o entendimento, a gente até vê muitas pessoas e a gente até tem compaixão delas, mas muitas vezes a gente só fica na compaixão. Ou, melhorando um pouco, como fizeram os discípulos, Jesus olhou a multidão, viu a necessidade da multidão, teve compaixão da multidão. Aí vem os discípulos e fala: Jesus, eles estão cansados, a hora é avançada, o lugar é deserto, não temos como atender essas pessoas, despede essas pessoas. Aí fazemos, muitas vezes, igual os discípulos, transferimos a responsabilidade. Jesus teve compaixão, estava pensando como ajudar aquelas pessoas. Os discípulos entram em ação, sugerem a Jesus, e a sugestão que eles dão a Jesus é: transfira a responsabilidade. Esse problema não temos como resolver,
Não temos como fazer nada por essas pessoas. Muitas vezes nós podemos olhar para a multidão, ter compaixão delas, sugerir alguma coisa, mas ao mesmo tempo transferir a responsabilidade. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz para eles: dai-lhe vós mesmo de comer. Para eles, como eu vou dar de comer essas pessoas? Não temos nada. Não temos praticamente nada. Muitas vezes, meu amado e minha amada irmã, o problema não resolve porque você está olhando somente para os seus próprios recursos. E aí você transfere a responsabilidade. Não, a igreja deveria fazer, fulano deveria fazer. Jesus olha para eles e fala: não, vocês mesmos vão dar de comer essa multidão. Como fazer isso? Mas aí, amado, o que eu aprendo com essa palavra é que essa palavra, aqui registrada por Mateus 14, é a mesma que está ligada a João, capítulo 6, verso de número 35. Em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Em outras palavras, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você tem buscado. Muitas vezes você olha para você mesmo e diz: minha necessidade é essa, minha necessidade é aquela, minha necessidade é de dinheiro, minha necessidade é não sei do que mais lá. Mas Jesus, quando eles olhavam e não tinham nenhum recurso, na verdade eles não estavam mentindo, a única coisa que eles estavam olhando é só para o seu próprio recurso. Mas ali com eles estava Jesus, que é o pão da vida. E eu quero dizer, para terminar a nossa reflexão nessa noite, quando eu e você andamos com Jesus, Ele é todo o recurso que eu e você precisamos para viver. Ele é todo o recurso que nós precisamos para viver. Eu sou o pão da vida. Está aqui diante de vocês o pão da vida. E aí eles recolhem, aparentemente, o pouco recurso que eles têm, colocam na mão do Senhor e o milagre acontece. Então, meu amado, minha amada, quando você coloca na mão do Senhor a sua vida e os seus pequenos recursos que você tem, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo do nada. Ele cria o mundo do nada. E Ele disse: haja luz, e houve luz. Não havia nenhum recurso para criar a luz. Jesus, o Senhor, olha e diz: faça isso, e foi feito. Basta uma palavra do Senhor. Há poder no nome de Jesus para mudar qualquer realidade e qualquer adversidade na minha e na sua vida. Coloque a sua vida na mão do Senhor e todo esse pequeno recurso que você tem, coloque na mão do Senhor. E Deus vai fazer um milagre para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos ajude, amado, e que Deus possa completar esta palavra no seu coração, para que quando talvez nas lutas, nos problemas e nas dificuldades que você tem na vida, e parece que você quer jogar tudo para o ar, parece que não há direção, parece que não há solução, creia, meu amado, Jesus estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos, ajudando você a carregar a sua cruz. Ele vai te ajudar a carregar a cruz. Está pesada?
está gemendo, está chorando, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a carregar a minha cruz. Muitas vezes a cruz está em casa, está no lar, está na família, está comigo mesmo, está na saúde, está na falta de pão, não sei. Mas entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai fazer todas as coisas para a honra e glória do nome do Senhor.